Oi, eu sou o professor Souto, estamos na aula 61, área do hexágono regular e alguns complementos de área de figuras planas, né? Veja bem, nós temos aqui uma figura, o que é um hexágono regular? Ele possui 6 lados de mesma medida. Veja bem, esta medida aqui, ó, que é o próprio raio da circunferência circunscrita ao hexágono, essa medida é a medida R, que é o próprio raio da circunferência circunscrita. O hexágono, ele possui 6 triângulos equiláteros. Esta medida é o raio e esta medida é o raio. Por quê? Porque se nós dividirmos 360 graus em 6 triângulos, você tem 60 graus, que é a medida de cada ângulo interno. Então veja bem, essa medida vale 60 graus. Então mais uma vez, ó, vamos fazer o cálculo. Você vai pegar 360 e vai dividir em 6 triângulos, certo? Ó, como eu estou fazendo aqui. Beleza. 360 dividido por 6 não dá 60 graus. Esse triângulo, ele é isósceles. Primeiramente, ó, esses dois lados são iguais. O que vai faltar para 180 não são 120 graus. Dividindo por 2, então nós temos aqui 60 graus e aqui 60 graus. Então, conseguimos entender que nós temos aqui 6 triângulos equiláteros, tá? A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado multiplicado por raiz de 3 sobre 4, que é uma fórmula que nós já mostramos anteriormente. Muito bem. Só que o lado do triângulo, né, é o próprio raio. E aí, agora eu vou substituir. O que eu vou fazer? A área do hexágono. A área do hexágono vai ficar como? Quantos triângulos nós temos aqui? Não são 6? Então, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual é a medida do lado? Não é o raio? Então, 6 vezes o raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando, por 2 dá 3, por 2 dá 2. Aí não tem como simplificar mais, ficaria 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu aconselho o aluno a memorizar primeiro isso, ó, a área sobre 2, sobre 2. Tião me deu uma luz aqui, eu errei aqui o denominador, só corrigindo, sobre 2, porque agora eu simplifiquei, né? Eu estava com 4 na cabeça. Então, 3R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Que é a área do hexágono. Aí, o que eu faço? O importante é você memorizar essa daqui, ó. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? 6 triângulos. Vamos fazer um exercício envolvendo esse assunto? O examinador, ele colocou a seguinte informação. Dada uma circunferência de comprimento 60 metros e disse para você adotar o π igual a 3. Então, como se ele valesse... É uma aproximação, né? Grosseira, mas é uma aproximação. O examinador coloca essa situação e pede para você calcular a área do hexágono inscrito nesta circunferência de comprimento 60 metros. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Numa situação prática, imediata, você está lá fazendo a questão na prova, você pensa, calma, deixa eu lembrar que hexágono ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Isso você tem que memorizar. Tá? Decora isso. O hexágono
99% dos exercícios de hexágono você faz isso. Então, a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, desse aqui que eu estou selecionando, o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Ninguém vai precisar ficar decorando outras fórmulas. E eu sei que a área do hexágono vai ser 6 vezes isso, porque são 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono eu lembro, por esta dedução, que eu faço 6 triângulos vezes o raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não se preocupe em simplificar agora, deixa assim. O que eu quero que você perceba é que você precisa do raio para achar a área. Então eu vou ter que dar uma parada e voltar aqui, ó, para essa informação que ele deu. Comprimento da circunferência. Eu sei que é 2π vezes o raio. E vou calcular o raio primeiro. Então eu tenho 60 metros. O π ele pede para você adotar igual a 3. Então, dessa informação, eu tiro que o raio é 60 dividido por 6. Então, nós temos o raio mede 10 metros desta circunferência. E ele quer saber que hexágono cabe aí dentro. Muito bem. Agora eu venho para cá, volto para cá e simplesmente substituo. 6, o raio ao quadrado, cuidado, é raio ao quadrado, mas aí é o que eu falo, memorizou isso aqui, depois vezes 6 nessa ordem, acabou seu problema. Vezes raiz de 3, dividido por 4. Tá? 10 ao quadrado é 100, então 6 vezes 100, 600, dividido por 4 vezes raiz de 3. Certo? Se você tem dificuldade em fazer conta assim, você faz o seguinte. Simplifica, ó, por 2 dá 300, por 2 dá 2. 300 dividido por 2 já ficou mais fácil, dá 150. Então a resposta aqui seria a área igual a 150, né? Raiz quadrada de 3. A unidade é metro, então aqui a área vai ficar metro quadrado. Metros quadrados. Essa é na forma indicada. Na forma aproximada, o 150 vezes raiz de 3, 1,7. Nós vamos fazer essa conta. Quanto que dá? Então eu faço 105. Aí você está assim, nessa conta. Aí ele pediu o valor aproximado. Só que é claro, ele vai dizer mais uma coisa. Se ele pedir o valor aproximado, ele vai falar adote π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7. Existem algumas situações em que ele não vai falar isso, tá? Você teria que saber. Então, raiz de 3 tem que saber decor, que é 1,7 aproximadamente. Como é que eu faço essa conta? Ó, eu pego o 150 vezes 1,7. Tem várias maneiras aí. Tem a maneira de fatorar na forma de distributiva, mas não vejo necessidade agora disso. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3 é 10, não é? E uma vez 150, 150. Então nós temos aqui o resultado que é 0,552. 2.000. Como tem uma casa decimal, eu tenho a área aqui de 255 metros quadrados. Seria o valor aproximado, né, dos 150 raiz de 3. Essas duas formas você precisa conhecer, tá bom? Ok. Turma, áreas de figuras semelhantes. Na proporção, se eles são semelhantes, a medida do comprimento do lado A é proporcional ao lado A', assim como B está para B', e assim como C está para C'. Aqui, essa divisão, nós vamos igualar a uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, se nós temos que o lado A mede 10 e o lado A' mede 20,
o lado B, se o lado B medir 5 e o lado B' medir 10, você está vendo que essa constante de proporcionalidade vai dar meio, sempre meio, na forma de fração. E na forma decimal, você escreve 0,5. Bom, qual é a proporção entre as áreas? Estamos vendo aqui, você está vendo aqui que o triângulo de área A1, né? Ele é menor que o triângulo de área A2. Então, na proporção, a proporção entre as áreas também existe. Só que as áreas são proporcionais ao quadrado dessa constante, porque a área é o lado ao quadrado, né? Você pensa assim, ó. Para você aceitar essa informação, você pensa, ué, a área não é lado vezes lado? A área, se fosse um quadrado, não ficaria A ao quadrado? Só lembrar isso. Então, a proporção entre as áreas, no caso, daria, ou eu escrevo meio ao quadrado, ou eu escrevo assim, ou simplesmente assim. Aqui nós temos 1/4 ou 0,25. 0,25, tá? Muito bem. Essa é a proporção. Outra coisa importante. Se este comprimento for apresentado numa unidade de comprimento, por exemplo, o metro, não esqueça que a constante de proporcionalidade ela é isenta de unidade, visto que aqui metro com metro vai dar 1. Eu simplifico. Então, não existe unidade dessa constante de proporcionalidade, tá? Vou fazer só um exercício envolvendo área do quadrado para você ver. Turma, só uma demonstração rápida aqui da proporcionalidade que eu fiz. Se você tem aqui 4 quadradinhos de lado L, né, nós sabemos que um quadrado A, B, C, D, esse quadrado ABCD, ele tem lado 2L. 2L, 2L. Então vamos lá. A área do quadrado achurado é L ao quadrado, né? Lado ao quadrado. A área do quadrado ABCD vai ser 2L ao quadrado, que é 4L ao quadrado. Tudo bem? A proporção entre a área do quadrado ABCD e a área do quadrado achurado, do menor, que é da quarta parte, vai ficar 4L ao quadrado dividido por L ao quadrado. Simplificando aqui, a proporcionalidade entre as áreas é 4. Pegando o comprimento do lado do quadrado maior, pegando o comprimento do lado do maior, que é 2L, e o comprimento do quadrado menor, que é L, nós vemos aqui que a proporção é 2. Tá vendo? L dividido por L vai dar 2. Então, tá dando para enxergar esse 2? Tá? Então, L sobre L igual a 2. 2L sobre L igual a 2. Para você ver que na proporção do comprimento é 2, na proporção da área é 2 ao quadrado, que é a constante ao quadrado. E esse 2 aqui é a constante K, que eu acabei de falar para vocês, tá? Damos por encerrado essa aula 61, até a aula 62. Xambala.